a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Mateus capítulo 9, que diz assim: E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: Por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se, o homem partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Amém? Aqui os apóstolos, os mestres da lei, eles estavam furiosos com Jesus porque ele desobedecia às leis que eles pelo menos gostavam de fazer parecer que eles obedeciam, porque na verdade eles não obedeciam às leis do Senhor. Eles diziam que no sábado você não poderia carregar nada. Por isso eles estavam bravos, porque o Senhor disse para aquele homem pegar a maca dele e sair. E também porque era no sábado, onde não se poderia fazer nada. Mas o Senhor, ele fazia, porque ele é Deus, né? E porque ele deixava claro que ele não ia deixar de fazer o bem só porque era dia de sábado. Porque ele afirmava que ele não nos fez para que nós sirvamos ao sábado, mas fez o sábado, né, para que nós usufruamos dele. É mais um dia, né, onde nós devemos usufruir. E eles tinham recebido a orientação de ter o seu dia de descanso, onde eles faziam, né, no sábado, no Shabat, né, deles. Mas eles não obedeciam como o Senhor tinha mandado. Quando eles precisavam fazer alguma coisa no sábado que não traria prejuízo, eles guardavam. Mas se eles precisassem fazer alguma coisa, né, que não poderia, mas que ia causar algum prejuízo para eles, eles iam lá e faziam. Então, eles não ajudavam ninguém, não tinham um ato de misericórdia, não tinham uma bondade, não tinham um amor, não tinham um cuidado com o próximo, não tinha nada. Mas tudo se resumia aos seus interesses. Aí Jesus vem, né, e mostra para eles o quanto que eles estão errados, né? E também ficaram chateados com o Senhor Jesus, porque ele disse ao paralítico, né, para ele voltar para casa porque ele ia estar curado devido aos seus pecados terem sido perdoados, né? Mas e eles ficaram chateados, porque como que um homem poderia perdoar pecados? Eles tinham muita inveja, muito ciúme de Jesus, porque até então o povo ia a eles para pedir orações, né, e tudo mais. E depois que Jesus apareceu, essas pessoas pararam até de ir ao templo e começaram a seguir a Jesus, seguir os seus ensinamentos, ser de fato os seus discípulos, andar junto a ele. E eles pegaram ódio de Jesus, tinham muito ciúme, muita inveja de Jesus, né? E como assim que você pode perdoar pecados? Só Deus que pode perdoar pecados. Mas não era isso, era porque eles não tinham ido até ele, né? Mas o Senhor, sempre quando ele curava, quase todas as situações ele falava assim, né? Vá e não peques mais, ou o seu pecado está perdoado. Porque
muitas enfermidades do nosso corpo e da nossa alma, né, são causadas por conta de pecado. Pecado dos nossos pais, nossos avós, pecados nossos, né? Nós cometemos muitas falhas, principalmente quando nós não vivemos uma vida totalmente aos pés do Senhor. Né? Muitos de nós não tiveram o privilégio de nascer num berço evangélico. Muitos de nós teve mais tempo no mundo do que tempo como Jesus. Né? Então, cometeu sim muitos pecados. E nessa época havia muito pecado na terra, por isso que existia também muita enfermidade, muita gente leprosa, aleijada, cega, né? Muita gente mesmo. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele fazia questão de curar todos aqueles que apareciam na frente dele, e em alguns casos ele ia até pessoas específicas que precisavam dele, e ele nunca negou curar ninguém, e até hoje ele não nega. Não existe um dia em que o Senhor está descansando e nós não podemos nos achegar a Ele. Muito pelo contrário, né? Ele diz: batei, batei e abrir-se-vos-á, né? Ele diz assim: batei a minha porta e eu vou abrir para você. Se você quer andar comigo, se achega a mim, se arrependa dos seus pecados, né? Busque conserto, confesse, se entregue à minha palavra, à minha vontade, e eu abrirei a minha porta e cearemos juntos. Né? E o Senhor fala que ninguém Ele lançará fora. Né? Ele diz assim na palavra dele que é aquele que confessa, né? Que abandona, que alcança toda a misericórdia dele, que ele nunca mais se lembra. Né? Quem sabe você está precisando do perdão dele para ser curado em algo, né? Que nós venhamos nos analisar, refletir se nós não estamos de repente enfermos porque nós estamos em débito com o Senhor. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração. Em nome de Jesus, o Eterno te ama.